Bom dia, boa tarde, boa noite! Hoje, no nosso curso, nós vamos aprender a como fazer as preparações de quibe assado, salada de grão de bico, manjar de coco com passas e um suco de laranja delicioso! Para a reprodução das receitas aqui propostas pelo curso, é importante que a manipulação dos alimentos seja feita com muita organização e higiene, para garantir alimentos seguros, que envolvem todas as etapas, desde a seleção dos fornecedores, da compra, o recebimento, o pré-preparo, o preparo, a embalagem, o armazenamento, o transporte, a distribuição e exposição à venda para o consumidor final. Para que não haja contaminação, devemos ter muito cuidado com a preparação que estamos realizando. Todos esses cuidados se devem, pois os alimentos podem se contaminar. Mas o que é contaminação? A contaminação pode ser a presença de qualquer matéria estranha que não pertence ao alimento, como, por exemplo, fragmentos de palha de aço ao lavar o alimento e entraram pequenos fragmentos no mesmo, cabelos, fios de barba, pedaços de unha, uma pedrinha no feijão, um caco de vidro, alguns produtos de limpeza, inseticidas ou fungos, bactérias, protozoários, vírus e vermes. Dentre esses contaminantes, que são micro-organismos, primeiro, o que são micro-organismos? Eles são seres vivos muito pequenininhos e a gente só consegue enxergá-los com um microscópio. E muitas vezes eles podem causar doenças. Alguns podem causar sintomas como diarreia, dores no estômago, vômitos e cólica abdominal. E eles são encontrados em diversos lugares: no ar, na água, na terra, nas pessoas, nos animais, nos utensílios e no próprio alimento. Como na carne do frango e nos ovos, a bactéria salmonela. E ela vai causar sérios danos, principalmente em crianças, idosos, gestantes e mesmo em pessoas debilitadas. É importante realizar higienização de todo tipo de utensílios e mesmo do manipulador antes de começar a preparação. O manipulador vai utilizar muito as mãos, ou seja, as mãos devem ser higienizadas sempre. Quando utilizar os sanitários ou os vestiários, quando iniciar, interromper ou trocar atividade, após manipular os alimentos crus ou não higienizados, ao tossir, espirrar, suar o nariz, tocar no corpo ou no cabelo. Utilizou um utensílio ou um material de limpeza, como uma vassoura, um rodo, sempre é necessário lavar as mãos posteriormente. O manipulador não deverá portar adereços, tais como brincos, anéis, esmaltes, maquiagem, relógios, pulseiras, barba longa. Os pelos devem estar sempre aparados e os cabelos presos e com touca. E evitar o uso da luva, pois a luva pode causar uma sensação falsa de higienização e pode causar contaminação cruzada, que acontece quando os micro-organismos eles são transferidos de um alimento ou de uma superfície para outro alimento por meio de utensílios, equipamentos ou do próprio manipulador. Um exemplo disso é cortar com a mesma faca e na mesma tábua carne crua e cozida sem antes higienizá-las. É importante tomar muito cuidado com isso. Os manipuladores devem sempre manter uma boa higiene. Isso significa que eles devem tomar banho diariamente, conservar as suas unhas bem curtas, limpas. E é muito importante utilizar um uniforme limpo e bem conservado, pois pode acontecer a tal da contaminação cruzada. Sempre utilizar o papel toalha para secar as mãos ou o suor, porque isso pode estar contaminando. Esse pano que você vai utilizar pode estar contaminando posteriormente o seu alimento. Importante que se evite falar ou assobiar sobre os alimentos. A respeito da higiene dos utensílios, sempre importante higienizar antes da utilização. Isso inclui usar água e detergente com uma esponja nova ou com pouquíssimo tempo de uso, porque a esponja vai carregar muitos daqueles micro-organismos que a gente viu anteriormente. Importante também, após a lavagem, secar bem os mesmos, pois ao deixá-los molhados, os micro-organismos, tais como fungos e bactérias, podem ter condições ideais para sua proliferação. Para realizar a preparação do quibe assado,
Devemos deixar o trigo para quibe de molho por 40 minutos em água quente. Usaremos nessa preparação também a carne moída, que deve ser criteriosamente observada, pois pode trazer uma infinidade de contaminantes. Essa deve ser conservada em baixas temperaturas. Utilizaremos também os temperos, com cebola, hortelã, salsinha, pimenta e sal. Todos esses pequenos ingredientes, que são os nossos temperos, serão picados com uma faca, que deve ser devidamente higienizado. Teremos que, após deixar de molho o trigo para quibe na água quente, faremos a mistura desse trigo hidratado com a carne e os outros temperos. Após realizar essa mistura, colocar em uma assadeira limpa e seca, e é muito importante que adicione-se uma colher de azeite em cima para agregar coloração nessa preparação. Após realizar todos esses procedimentos, é hora do forneamento. Você vai utilizar o forno com uma temperatura aproximada de 220 graus Celsius por 40 minutos. A importância desse tempo é interessante para que não haja a proliferação de bactérias. Ao servir o quibe assado, é importante que se deixe esse alimento em temperaturas próximas de 45 graus Celsius, pois elimina a chance de quaisquer proliferações microbianas. Para iniciar o preparo da salada de grão de bico, escolheremos os grãos. Os grãos deverão ser lavados e deixados de molho por pelo menos 10 horas. Devemos escorrer essa água de molho, lavar novamente os grãos e colocar na panela. Colocaremos 7,5 centímetros de água fresca dentro da panela junto com os grãos. Os grãos devem ser fervidos por 30 minutos e, após isso, levá-los à geladeira. Então, é hora de preparar o molho. Devemos retirar o suco do limão, separar 4 dentes de alho, picar uma cebola e 2 colheres de cheiro verde. É necessário misturar todos os ingredientes do molho e adicionar o grão de bico e servir, sempre numa temperatura amena para que não haja risco de contaminação. Para realizar o preparo do suco de laranja, precisaremos lavar a casca das laranjas para evitar contaminação cruzada. A tábua, o espremedor e a faca também deverão ser higienizados. É preciso cortar a laranja ao meio e depois disso espremer o suco contido na mesma. Adicionar o líquido em um recipiente limpo e tentar servir esse alimento numa temperatura aproximada de 10 graus Celsius. Agora vamos preparar um delicioso manjar de coco com calda de ameixa. Os ingredientes são leite integral, açúcar, coco ralado, leite de coco e amido de milho. Atenção! Devemos ficar atentos à data de validade e à integridade das embalagens. Os utensílios devem estar bem higienizados e conservados. Os ingredientes devem ser levados ao fogo brando por 20 minutos a 100 graus Celsius, adicionando gradativamente o leite e o amido de milho. O manjar deve resfriar na geladeira. Para preparar a calda, precisaremos de ameixa, água e açúcar. Deve-se retirar o caroço da ameixa, cozinhá-la em água com açúcar e resfriar na geladeira. Por último, junte a calda ao manjar e mantenha refrigerado até a hora de servir.